Estamos em mais uma edição especial do Café com Cal, dessa vez aqui na Bienal. E eu sou o conselheiro Ayrton Almena e hoje estamos com a nossa colega Vanine Borges para conversar um pouco mais sobre a trajetória dela na pesquisa sobre o patrimônio cultural aqui em nossa cidade e também com referências internacionais que ela vai falar dos estudos dela. E é isso. Então, Vanine, bem-vinda. E como é que você vê essa questão do seu estudo e a relação com a nossa profissão das questões do patrimônio aqui na cidade? Primeiramente, obrigado aí pelo convite. É uma satisfação estar aqui no Café com Cal, né? Compartilhando um pouquinho das nossas experiências. E respondendo sua primeira pergunta, eu penso que o olhar sobre o patrimônio para um profissional de arquitetura é essencial, porque a gente precisa sempre estar ancorado no nosso passado para poder pensar o futuro, né? Então, o patrimônio serve como esse mediador, né, para o nosso fazer no presente, né? Então, acho que a gente precisa entender o que é preciso pensar e preservar da cidade para que a gente consiga usar isso como inspiração e seguir projetando espaços melhores. Aham. Eu tô falando alguns trechos, eu fiquei pensando sobre a questão da identidade, né? E de como a gente se conecta, se relaciona e constrói a história particular também com a experiência da paisagem, né? Não é só uma questão pessoal, o movimento de pessoas, mas também como o espaço construído, como o espaço ah, gerado coletivamente, ele tem importância, inclusive na construção simbólica nossa, e como a gente leva isso para os diversos lugares que a gente alcança. Então, assim, olhando sobre essa sua experiência fora e essa pesquisa que você fez aqui no estado, como é que você relacionaria, por exemplo, a construção e essa mudança, a transformação do espaço, ancorado nessas memórias e da importância do patrimônio material, no caso, ser preservado? São conceitos muito importantes, né, de a gente pensar quando a gente fala de patrimônio. Eu penso que a identidade dar esse sentido, né, que a gente só consegue pensar o patrimônio se ele fizer sentido para as pessoas, né? E a identidade é justamente esse se ancorar nesses fazeres, nesses lugares, nesses saberes. E a partir daí, quando as pessoas se conectam, né, quando uma coletividade se conecta, é que a gente pode falar de patrimônio. Então, pensar essas transformações da cidade, né? E as construções das memórias que a cidade proporciona para as pessoas que habitam nela, é entender como esse patrimônio vai se formando, né? Então, quando a gente fala de patrimônio material, a gente fala do patrimônio construído, né? E dos elementos concretos que são feitos que a gente consegue experienciar na cidade, né? No espaço habitado. Mas também existem os saberes, os sentidos que são evocados pelo construído, né, pelo concreto, são os elementos imateriais e intangíveis, né, que é o simbólico que a cidade proporciona e que ele fortemente constrói essas memórias da população que habita, né? Tá. Em relação a gente indo para uma linha do tempo, em relação ao teu mestrado, que foi sobre expressões da arquitetura de modernidade em Maceió, que foi aqui, que teve uma publicação do livro, inclusive, em 2008 pela Papel. 2018. 2018, perdão. Como é que você faz, assim, olhando para a cidade hoje, essa quantidade de intervenções que a gente está tendo, como é que tu faria uma relação ou sobre a preservação, né, o respeito sobre esses espaços históricos na cidade? Então, o meu mestrado eu fiz na UFAL, né, Dinâmica do Espaço Habitado, foi uma experiência muito rica, né, com a professora Josemar Ferrari. E na época tinha despertado esse interesse pelo patrimônio construído, especificamente, né? Da época da minha graduação, eu acabei trabalhando com outras áreas, né? Sempre acho que a formação do arquiteto nos dá essa oportunidade multidisciplinar de experimentar muitos campos do saber, até a gente escolher nossos caminhos. Eu experimentei muito, estudei, participei de vários grupos de pesquisa na faculdade. Inclusive, estudei iluminação natural com vários professores da UFAL, né? O professor Ricardo Cabuz, Leonardo Bittencourt. E, apesar de ser iluminação natural, algo muito... A gente pensa que é algo muito técnico, né? Foi num caminho muito dos sentidos que ela evoca, né? De como a gente percebe os espaços, de como a gente se conecta com os espaços. E foi a partir daí que eu comecei a pensar no patrimônio cultural também, né?
Então, na época do mestrado, eu fui começar a pesquisar, entender como é que as pessoas entendem o patrimônio em Maceió, né? Então, o meu mestrado conhece pessoas arquitetônicas de modernidade, né? Uma perspectiva de preservação em Maceió. E, nesse momento, eu comecei a pensar se a arquitetura de modernidade poderia ser entendida como patrimônio. Então, só que modernidade também é um conceito muito amplo, né? Então, Maceió, por si só, ela é uma cidade que se forma com esse olhar pelo novo, pelo progresso, pela novidade, porque ela é uma cidade de escoação de mercadoria, de recepção de mercadorias, que se forma no século XIX. Então, toda a arquitetura dela vem muito desse sentido, né, moderno. Então, vem desde o eclético, né, da arquitetura eclética, passando por todos os estilos até chegar no modernismo, como a gente entende. Então, a minha ideia no mestrado é entender as relações identitárias que a população maceioense constrói com esses elementos construídos que são marcos referenciais na nossa cidade. Então, no momento do mestrado, eu fiz uma investigação por 50 exemplares de arquitetura, desde exemplares ecléticos, proto-modernos, neocoloniais e modernistas, considerados modernos, né? E conversando com a população em momentos de entrevista, né, fui tentando entender como elas entendiam esses exemplares como patrimônio. E aí a gente tem várias questões que a gente pode discutir, né? Porque um exemplar eminentemente moderno é mais difícil de ser entendido como patrimônio do que um exemplar eclético. Então, você olha para um museu que é o Brandão e você entende aquilo ali como algo patrimonial, né? Um elemento que tem que ser preservado. E aí você chega e olha, por exemplo, para o prédio do Espaço Cultural da UFAL, por exemplo, que é um prédio modernista, e nem todo mundo vai entender aquele exemplar como um elemento moderno, né? E aí eu discuto como a gente constrói essas referências, né? Como o fazer projetual dos profissionais de arquitetura no nosso estado tem muito do aprendizado do fazer, de projetar da forma ser moderna, né? Então, os elementos ainda são bastante utilizados, os brises, cobogó, diversos elementos que deixam essas obras muito conectadas ao presente, né? Mesmo assim, hoje a gente já tem muitos exemplares considerados modernos, né? Que são considerados espaços de interesse de preservação, né? Pelo município, pelo Estado, apesar de pouco ter sido feito no sentido realmente de preservá-lo, né? Então, a pesquisa foi feita com essa investigação em 2019, foi publicada um pouco atualizada em 2018, mas hoje a gente ainda tem algumas questões que se repetem, né? Porque pouco da salvaguarda de exemplares modernos, a gente vê ações efetivas nesse sentido de recuperar, de preservar, de restaurar elementos da arquitetura moderna alagoana, de fato, né? Mas essa relação de construir a identidade com esses ambientes, com esses ambientes construídos, é fundamental, porque se as pessoas não se conectam com esses espaços, qual é o sentido de preservá-los, né? Então, a gente tem que ter também esse momento de entender como são essas conexões das pessoas que utilizam os espaços para entender que sentido aquelas construções fazem para elas serem preservadas. Na questão educacional também, né? Para entender as diversas fases da cidade. E aí, falando um pouco sobre a sua participação no INRC, aqui em Alagoas, entre 2014 e 2016, o Inventário Nacional de Referências Culturais. O que é que você traz em mente para a gente discutir? Então, isso também foi uma experiência que eu sou muito grata, né, de ter participado. Foi uma parceria que alguns grupos de pesquisa da UFAL fez com o IFAM e a Secretaria do Estado de Alagoas, né, a Secult, e no momento era uma experiência pioneira, né, de fazer um Inventário Nacional de Referências Culturais, um projeto de salvaguarda patrimonial de um estado inteiro, a partir da metodologia do INRC, né? Então, esses grupos de pesquisa da UFAL, o Estudo de Paisagem, o grupo de representação de lugar, eles dividiam os municípios do estado e a gente foi a campo, né, investigar o que são essas referências culturais para as pessoas que habitam, né? Porque, mais uma vez, preservar
o que faz sentido, né? Então as pessoas têm que se conectar e as pessoas é quem vão definir o que são referências culturais para elas. Nesse momento dessa minha pesquisa foi que eu me apaixonei, foi o momento que eu me apaixonei pelo patrimônio material de fato. Eu já havia pesquisado em alguns outros momentos, mas aí eu fiz essa transição do material, do patrimônio material que eu trabalhei mais no meu mestrado, para o patrimônio imaterial, que é o que eu viria trabalhar no doutorado, né? Então, no momento da pesquisa de salvaguarda do patrimônio imaterial de Alagoas, eu me conectei mais com a arte popular brasileira, especificamente alagoana, me conectei muito com festividades, celebrações, outros ofícios, outros saberes no interior do estado, viajei bastante pelo estado. Isso me despertou um olhar para as culturas populares, né? E como é que essas produções populares participam desse entendimento do patrimônio cultural do nosso estado e do nosso país, né? Penso que como arquiteto, quando a gente pensa na possibilidade de formação que a gente tem tão ampla, né, tão multidisciplinar, a gente tem muita sorte de poder entender a cidade a partir desses sentidos que ela constrói, né? Então, o patrimônio e a imaterialidade dos saberes e fazeres populares está imersa em todos os espaços da cidade, né? E eles fazem muito sentido para quando a gente vai construir novos espaços. Então, acho que essa relação foi muito importante para mim, entender um pouquinho mais das culturas populares do nosso estado. E a partir daí eu comecei a me inquietar como é que, sendo popular, sendo cultura popular, sendo arte popular, esses elementos criados, né, pelo povo começam a habitar instituições, espaços de cultura, espaços de museu, galerias de arte, começa a se tornar obra de arte, começa a ter uma valoração diferenciada do mercado, e foi essa mercantilização que me inquietou a trilhar o caminho do doutorado, né? Nesse caminho de investigar a arte popular brasileira, nesse contexto contemporâneo de mercantilização que a gente vive hoje, né? De que tudo é mercadoria. Aham. Você usou umas palavras que são bem inquietantes. Identidade, esse trânsito do patrimônio imaterial e o material, né? Porque é dessa bagagem cultural, simbólica, que se manifesta no espaço, essa é a minha arquitetura e as artes. E aí, nesse ponto do atravessar a questão mercadológica, a financiarização, e por vezes toda essa construção do simbólico à materialização, ela leva um tempo, Sim. né? Ela tem uma sensibilidade ali, e que a gente sabe que nem sempre é o tempo do mercado, aquela questão do agregar valor. Então, você chegou a alguma discussão, a algum ponto sobre isso, ou isso lhe inquieta de alguma forma, que você acha interessante comentar? Então, no doutorado, eu tive a oportunidade de fazer o doutorado em estudos culturais latino-americanos, na Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, e fui estudar a arte popular brasileira do outro lado do mundo, né? E aí todo mundo pergunta, como assim você vai estudar a arte popular brasileira? Acontece. No Tem que, né, doutorado? se afastar para conseguir olhar, observar melhor. Exatamente. Eu acho que na oportunidade que eu tive, né, de participar de um grupo de pesquisa de estudos latino-americanos, esse olhar sobre o que é o popular foi muito importante ter essa ampliação do olhar, entender o que é o popular do Brasil, o que é o popular em outros países, né? E como esse popular tem sido incorporado ou apropriado pelo mercado, né? Então, assim, no caso do Brasil, especificamente, no meu doutorado, eu tive a oportunidade de fazer alguns comparativos com países da América Latina e da Oceania, né? Pelo contexto em que eu estudei. Então, eu estudei México, Brasil, a Austrália e a Nova Zelândia, né? Especificamente sobre o Brasil, a gente vê que existem muitas nuances, porque a arte popular brasileira ela começa a ser valorizada enquanto patrimônio cultural, né? Então, toda a construção da política de patrimônio no Brasil, ela permeia a cultura popular. Então, o Brasil se define como um país autêntico em termos de cultura, de identidade, quando a gente fala de brasilidade, de Brasil profundo, Brasil autêntico, o popular está ali. Isso diferencia o Brasil de outros
países, né? E aí tem toda a discussão do branding, se a gente quisesse entrar, né? Do que é a marca do lugar, né? A cultura popular sair, também definindo essa brasilidade, né? Mas também, não só como patrimônio, alguns artistas populares começam a se soltar, digamos assim, se destacar no sentido da individualidade. E aí eles passam a ter essa identificação autoral e a ocupar esses espaços de arte enquanto artistas populares, né? Então a gente tem duas discussões aí, né? Quando representa um coletivo, eu posso pensar em patrimônio. Quando eu tenho individualidade, eu começo. Hoje em dia a gente tem coletivos que praticam artes, né? Mas pensando especificamente nesse contexto, quando eu penso na individualização daquele artista popular, ele ocupa esses espaços de galeria, de museu, mas ao mesmo tempo, ele só pode ser considerado, ele só é valorizado enquanto artista popular porque ele carrega dentro da obra dele todo um coletivo. Então, ele é um guardião de memória, ele é um guardião de saberes, ele é esse mediador de mundos possíveis, né? Então, o que me inquietou bastante é porque as elites têm interesse em comprar popular, por exemplo, né? Se é algo de um outro mundo, né? Se é algo do popular, por que a gente começa a pensar que é interessante agora eu consumir isso enquanto arte, né? Então, aí tem toda a discussão do que inquietação é essa que faz com que os consumidores queiram consumir arte popular. E uma das questões que eu desenvolvi, né, nas análises é que hoje em dia, nesse mundo mercadológico, neoliberal, em que tudo é regido pelo mercado, né? Muito do que a gente entende como a modernidade, né? Aquelas grandes narrativas da modernidade, de universalizar, de organizar o mundo, tudo hoje em dia é regido pelo mercado. Isso leva a algumas faltas para o indivíduo, né? Ele não se sente mais agora contemplado, porque agora ele é obrigado a dar conta da vida por ele mesmo. Não tem mais ninguém que o proteja, ele está ali vivendo sem poder nem aproveitar do que ele produz nesse mundo moderno, né? E aí, dessa falta, surge o interesse em buscar talvez algo que o conecte novamente com esse coletivo, com esses novos mundos, com a natureza, que a gente perde o contato com o ambiente, com outros territórios, e isso pode justificar esse interesse pelo que é popular, né? Então, a arte popular ela serve como essa âncora, esse refúgio, né, de que agora esses mundos alternativos que não foram subjugados pelo neoliberalismo, eles foram protegidos de certa forma, porque aquela população que produz essa cultura popular, ela não está subjugada a todas essas normas e convenções modernas, né, desse mundo moderno que a gente entende nas grandes metrópoles, né, do mundo de concreto e progresso e plástico. E agora eu tenho a argila, eu tenho a madeira, eu tenho a renda, eu tenho os textos, eu tenho as histórias e populares que são contadas nessas peças, né? Então isso atrai o consumidor para esses mundos, esses universos alternativos, né? Então foi um pouco disso que eu discuti na minha tese de doutorado. E um dos conceitos que eu trago é o conceito da microutopia, que a arte popular ela começa a permitir, ela não vai transformar o mundo, ela não vai ser uma revolução, como a gente tem da utopia, mas ela pode transformar o indivíduo. Eu posso me resgatar desse mundo moderno aí que está me consumindo, eu não tenho tempo para nada, eu estou só no escritório, eu estou ali só seguindo o ritmo do mercado, e eu tenho aqueles pontinhos de resgate do ser, que muitas vezes é representado concretamente, né, num objeto de arte popular, seja numa escultura, numa pintura, mas na verdade é o simbólico que ele representa, o imaterial desse artista popular que produziu. Que eu talvez sem ter esse contato com essa arte popular não desse conta mais de me conectar da forma como a gente vive hoje no mundo moderno. Entendi. Você tocou muitas questões e fica aqui a mente fervilhando em relação a essas questões de como você falou do neoliberalismo, de como a gente nesse campo entra para as questões de individualismo também. Então quando você fala de uma produção coletiva,
dessa construção que ela vem arraigada de atividades que vêm do grupo, que são construções e referências imateriais. E como assim, possivelmente, andando por um lugar do inconsciente, do simbólico, cultural, ela é uma fonte, né, dessa reconexão com o original, com o palpável, com os materiais naturais, que é uma coisa que a gente, eventualmente, em tantos ambientes, a gente está tão distante. É muito ambiente plástico, vidro, metal, que distancia a gente da terra e de tudo que é direto da terra, né, e que invariavelmente traz um relaxamento. Falando isso que você falou, me lembrei um pouco também do conceito de decolonialidade. Perfeito. Porque quando a gente pensa, eu tive esse olhar na pesquisa, né, de um olhar decolonial sobre a cultura, né, colocar a cultura popular colocada de volta ao centro. E o que é que a gente pode pensar na arquitetura, né, já que a gente está aqui no CAU, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, como isso a gente pode trazer para a arquitetura? Se, pensando nesse olhar decolonial, se a gente deixar de querer universalizar todas as soluções, seja na arte, na estética, na arquitetura, e a gente se voltar para o local, a gente se reencontra muitas vezes com esses mundos que estão ali meio ainda de escanteio, meio esquecidos nesse sentido, mas que estão ali pujantes, né? Muito vivos, com muita sabedoria, com muita riqueza para ser revivido, né? Ser resgatado, ser colocado no centro novamente. Então, quando a arquitetura pensa no pensar localmente, no utilizar materiais locais, entender sabedorias ancestrais, entender seus territórios e como eles se formam, valorizar a memória que é construída na cidade para que a gente consiga fazer, amparado nessa memória, sem silenciá-la, sem apagá-la, né? A gente começa a pensar de outra forma a arquitetura, né? Porque ela começa a fazer sentido para uma trajetória da cidade que não está sendo guiada só no sentido do desenvolvimento, do progresso, da exploração. Ela está respeitando esses diferentes mundos que vivem juntos, esses mundos plurais, né? De tantos saberes que estão ali brilhando na cidade, a gente tem que saber ver e valorizar, né? E não somente querer fazer reproduzir arquiteturas de vidro, de high-tech, de outros mundos, sem olhar para o que está aqui da nossa sabedoria, do nosso local, do nosso Nordeste, das nossas cidades, do nosso ambiente, dos nossos rios, das nossas águas, né? Então, eu acho que quando a gente pensa localmente, a gente cresce a nossa produção para o futuro, para o presente, né? Acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que isso é um pouquinho do que nos faz Brasil também, porque desde quando a gente pensa na antropofagia, eu faço moderno se eu penso no que eu sou, no meu local, né? Então, fazer arquitetura também é se amparar nessas ancestralidades, nessas tradições nossas mesmo, né? Que biologicamente somos construídas, né? É isso. Bom, como a gente pode ver, é muito gancho para vários outros encontros, se for possível, esse Vanini topar. Um prazer. E aí, eu acho que é muito interessante nessa fala final a gente pensar como o indivíduo, apesar do nome ser parecido, está tão distante do individualismo, né? Que é essa questão do mercado. E de como esse fortalecimento do indivíduo e esse florescimento dos diversos indivíduos que fazem parte de uma comunidade e aí tem capacidade de levar a gente para um lugar melhor e com a identidade mais profunda, pode e deve ser algo a ser olhado pela nossa profissão, pelo nosso exercício profissional. Sim. Bom, então é isso. Obrigado, Vanini, pela participação de hoje. Eu agradeço, foi um prazer conversar com você e compartilhar um pouquinho desses momentos aqui com o Cal. Prazer é nosso. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.